E agora a doutora Cindy vai nos colocar sobre como os medicamentos podem ser aplicados e em quais situações eles são indicados. Então é comum os pacientes relatarem que quando se sentem ansiosos acabam comendo mais, né? É importante a gente avaliar se o fato de estar comendo mais pela ansiedade faz parte de um transtorno psiquiátrico, como transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo, né? Ou se isso é uma coisa transitória, se isso é uma coisa passageira e que não tem nenhum significado clínico, né? Então a gente tem que avaliar a gravidade dessa ansiedade, né? A duração, a frequência com que ela ocorre, antes da gente dizer que se trata de uma doença ou não. A doutora Cindy nos esclareceu se todas as pessoas que têm o transtorno de ansiedade precisam usar medicamento. Se o paciente realmente tem esse diagnóstico de transtorno ansioso e for um quadro leve, né, a gente não necessariamente precisa começar com a medicação logo de cara, né? Pode ser tentado um acompanhamento com um psicólogo, né, para resolução dos sintomas. Caso o quadro já seja de moderado a grave, aí sim é indicado a medicação e o acompanhamento com o psicólogo. A especialista ainda nos esclareceu a diferença entre os medicamentos para diminuir a ansiedade e os medicamentos que têm aplicação para o emagrecimento. O anorexígeno, ele é uma medicação que tira a fome, ele tira o apetite, né? Então ele não vai estar tratando a causa desse aumento na alimentação, né? Ele vai estar só cortando o apetite e diminuindo a alimentação, ele não vai estar tratando a ansiedade. Se for um caso de transtorno ansioso, é interessante que o tratamento seja feito com medicação específica para o transtorno ansioso, que no caso é o antidepressivo, né? O tratamento de escolha. Então a gente tem que pensar que a gente tem que fazer o tratamento não de um sintoma só do quadro todo, né? Mas do quadro como um geral. A médica psiquiatra ainda nos alertou sobre os efeitos colaterais do uso dos anorexígenos. Os anorexígenos, eles são medicações que têm muitos efeitos colaterais, né? Inclusive, um dos principais efeitos colaterais é aumentar a ansiedade. Então, de repente, o paciente vai estar melhorando esse sintoma de aumentar o apetite, de querer comer mais, só que vai estar descompensando todo o resto. Para finalizar a nossa conversa, a doutora Cindy ressaltou a importância das pessoas buscarem ajuda para tratar os seus transtornos de ansiedade e também transtornos alimentares. Então, é muito importante que as pessoas busquem ajuda dos profissionais adequados, porque se é um transtorno que está gerando tantos sintomas e tantos prejuízos, né, então ele tem que ser tratado e diagnosticado adequadamente, né? Então, o psiquiatra ele vai conseguir avaliar a vida do paciente como de uma maneira global, né? Então, se o paciente já está tendo esses prejuízos em relação ao peso devido à ansiedade, provavelmente ele tem outros sintomas associados, né? E existe tratamento, tem como melhorar, mas tem que procurar o profissional adequado. Existem outros transtornos psiquiátricos, fora o transtorno ansioso, que pode levar a um aumento do apetite, né? Então, às vezes o transtorno depressivo ele pode cursar também com aumento do apetite e consequente ganho de peso. Por isso que a avaliação do paciente é bastante importante para a gente poder diferenciar o quadro do que se trata. Agora que nós já sabemos como lidar com os fatores emocionais e psicológicos dessa situação e também onde a medicação pode ser aplicada, vamos falar de alimentação, que essa é a minha área. Fica aí mais um pouquinho que no próximo bloco nós vamos conversar sobre como os alimentos podem interferir na melhora ou piora da ansiedade.